Assim diz a palavra do Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós acabamos de ler e que nós queremos entender e aplicar às nossas vidas. Concede-nos, Senhor, o Teu Espírito de iluminação, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos recebê-la com fé, para que nós possamos recebê-la com reverência e amor e com o desejo de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordena. Abençoa o Teu povo, nos fazendo não apenas ouvintes, mas operosos praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você já sentiu que não era bem-vindo em algum lugar? Você já sentiu que estava ali? Talvez até tenham te convidado para que você estivesse ali, mas na verdade não queriam exatamente que você estivesse lá. Há uma cena no filme Star Wars, Uma Nova Esperança, em que Luke Skywalker chega junto com Han Solo e Chewbacca à base da Aliança Rebelde. E Luke é recebido ali com desconfiança pelos pilotos veteranos, porque ele é considerado um mero fazendeiro sem nenhuma experiência em pilotar. Ele é claramente tratado naquela cena como um novato indesejado, como alguém que não pertence à elite dos pilotos rebeldes. Talvez você não seja tão nerd e nunca tenha assistido Star Wars, então, um outro filme. Talvez você tenha assistido, vocês mulheres, O Diabo Veste Prada. E quando Andy Sachs, né, a personagem interpretada por Anne Hathaway, quando ela é contratada para trabalhar na revista Runway, ela claramente também não é bem-vinda ali. Ela não é como as demais, vaidosa, que tem aquele senso de moda e de estilo. Ela não é bem-vinda pelas colegas de trabalho, especialmente a assistente Emily da editora. Ela não quer. Ela claramente mostra para Andy que ela não é bem-vinda ali. Ela é tratada com desprezo e com desdém, porque ela não se encaixa no mundo da moda ao qual todos ali pertencem. Meus irmãos, será que nós somos bem-vindos na casa de Deus? Será que nós somos bem-vindos na igreja de Deus? Será que nós somos bem-vindos no reino de Deus? O que nós podemos fazer para Deus nos aceitar, para Deus nos receber, para Deus nos acolher? Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta, porque você acredita que Deus é amor, Ele acolhe a todos, Ele recebe a todos, Ele aceita todo mundo. Mas nós acabamos de cantar o Salmo 15, que diz que aqueles que vão habitar no santo monte do Senhor, aqueles que podem morar com Deus e que são acolhidos na casa de Deus, são aqueles que cumprem perfeitamente a lei do Senhor. O que nós podemos então fazer para Deus nos aceitar, para Deus nos receber, para Deus nos acolher? A última sessão que nós pregamos no domingo passado, ela nos ensinou que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Você se lembra de como Jesus, o coração de Jesus se moveu quando aqueles 4 homens trouxeram seu amigo sobre uma cama, por cima do eirado, colocam aquele homem na frente de Jesus, e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E ele diz que ele é o Filho do homem que tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Mas talvez você tenha ouvido aquela narrativa, você tenha lido aquele texto, ou talvez você até tenha ouvido o sermão, e você tenha ficado com a impressão
de que a iniciativa do perdão é do homem. Afinal, foram os 4 amigos que vieram a Jesus em primeiro lugar. Afinal, foram eles que fizeram todo aquele esforço de passar pelo meio da multidão, subir as escadas, chegar no eirado, abrir um buraco no teto e então baixar a cama onde o seu amigo estava. Talvez tenha ficado a ideia de que foi o esforço dos homens, o empenho deles, a sua fé que moveu o coração de Jesus. Mas o texto que nós temos diante de nós hoje corrige essa perspectiva, corrige esse possível engano e nos mostra que não, a iniciativa não é do homem, a iniciativa é de Jesus. O esforço é de Jesus, o chamado é de Jesus, a obra é de Jesus. Se há alguém que vai tomar a iniciativa de perdoar pecados, se há alguém que vai tomar a dianteira de obter para nós o perdão e a salvação, não somos nós, irmãos, mas é o Senhor Jesus. O que nós vamos aprender nesse texto hoje pela manhã é que no chamado do Evangelho, Jesus oferece a dádiva de si mesmo e Ele não rejeita ninguém que queira vir a Ele para a salvação. No chamado do Evangelho, Jesus oferece a dádiva de si mesmo e Ele não rejeita ninguém que queira vir a Ele para a salvação. Nós vamos ver isso em 3 partes, irmãos. O texto tem 2 cenas, mas nós vamos dividir a segunda cena em 2 partes. A primeira cena nos dá o chamado de Jesus para o caminho, o chamado para o caminho, ou um gracioso chamado para seguir Jesus. Veja comigo o verso 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Jesus está fazendo mais uma vez o que ele faz desde que ele começou o seu ministério público. Ele está andando pelas cidades, pregando e ensinando a palavra de Deus. As multidões vão atrás dele para onde ele vai. Se ele está na casa da sogra de Pedro, as multidões estão ali. Se ele vai para junto do mar, as multidões o seguem ali pela Galileia. E Jesus continua ensinando e pregando para a multidão. Mas o verso 14 nos diz que, à medida que Jesus passava e ensinava, ele encontrou esse homem chamado Levi, filho de Alfeu, sentado numa coletoria. E então ele faz aquilo que nós vimos ele fazer junto do mar, lá no capítulo 1, quando ele chamou primeiro Simão e seu irmão André, e também Tiago e seu irmão João. Jesus chama esse homem que está sentado na coletoria, esse homem chamado Levi, e Jesus diz: segue-me. E o texto diz que ele se levantou e o seguiu. É uma cena muito semelhante ao que nós vemos nos versos 16 a 20 do capítulo 1. Naquela cena, Jesus também chamou Pedro, André, Tiago e João e disse: sigam-me. E eles se levantaram e o seguiram. Simão e André deixaram suas redes, Tiago e João deixaram seu pai Zebedeu e seus empregados no barco e foram seguir Jesus. Levi é mais um dos apóstolos que Jesus está chamando. Eles ainda não são chamados de apóstolo, serão mais adiante, mas eles são parte desse núcleo mais próximo de discípulos que Jesus tem consigo e a quem em breve ele vai entregar o chamado de servirem como apóstolos. Mas há algo muito diferente na cena que nós temos diante de nós, diferente do que nós vimos lá no capítulo 1. A diferença é que esse homem, ele tem um nome judeu, mas ele trabalha sentado numa coletoria de impostos. Ele é um publicano. Quem eram os publicanos? Talvez você tenha visto essa palavra tantas vezes. Os publicanos eram coletores de impostos a serviço do Império Romano. Veja, a terra de Israel, a Judéia, ela era naquele momento da história uma província do Império Romano, estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano tinha por prática dar uma certa liberdade para os povos que eram dominados. Eles podiam continuar adorando seus deuses, mantendo a sua cultura, desde que eles pagassem
uma taxa alfandegária. Todas as vezes que bens eram produzidos naquela região e mandados para fora, ou toda vez que bens vindos de fora eram trazidos para aquela região, era pago um imposto de importação ou de exportação. E quem fazia essa coleta de impostos eram esses homens chamados de publicanos. E o que o Império Romano fazia era, eles vendiam o cargo de publicano. E aí, obviamente, quem comprou esse cargo queria ter lucro com aquele cargo. Então, os publicanos eram conhecidos por serem pessoas que praticavam extorsão, que cobravam mais impostos do que o devido, que exigiam mais do que era lícito e justo. Por isso eles eram, por toda a parte do mundo romano, eles eram odiados. Mas eles eram ainda mais odiados aqui na Judéia, porque eles eram os publicanos que Herodes Antipas havia contratado, eram judeus. Então, esses homens, eles eram do povo judeu, mas eles estavam a serviço do império dominador. Eles eram então vistos como traidores, traíras, párias, inimigos da nação. E nós temos aqui esse homem Levi, o nome de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de onde vem toda a linhagem sacerdotal. E esse homem que tem nome judeu, que tem linhagem judaica, ele escolheu trabalhar a serviço do império dominador. É por isso que os publicanos eram detestados por toda parte, eles eram classificados como os mais vis entre os homens, pela opressão grosseira que eles praticavam e por serem tratados e por estarem a serviço do império dominador. Um comentarista disse que quando um judeu entrava nesse serviço tributário, ele era considerado um pária da sociedade. Os judeus não aceitavam um publicano como testemunha num tribunal. Eles não aceitavam que um publicano se sentasse para julgar uma causa. Ele era excomungado da sinagoga. E a sua desgraça se estendia até a sua família. Toda a família era excomungada. E é esse homem chamado Levi, que Jesus vai usar, que Jesus vai chamar, e que mais para frente Jesus vai usar para escrever um dos evangelhos. Levi é um dos nomes de Mateus. Mateus é esse homem que está aqui sendo chamado agora por Jesus. Você entende o que Jesus está nos ensinando aqui quando ele chama esse homem? Jesus está nos ensinando, irmãos, que o caminho do discipulado não está restrito àqueles que vêm de boas famílias, aqueles que têm boas profissões, aqueles que têm uma boa educação. Jesus está nos ensinando que o seu chamado não é apenas para aqueles que vivem uma vida moral, uma vida respeitável, uma vida que a sociedade considera digna. O chamado de Jesus é para todos aqueles que ouvem esse chamado e respondem com fé, independente do seu passado, independente do seu presente. Jesus diz: segue-me, e todo aquele que se levanta para segui-lo será conduzido por Jesus nesse caminho. Todo aquele que ouve a oferta do Evangelho e responde com fé em Jesus, Jesus acolhe e Jesus agora conduz pelo caminho. Você já ouviu esse chamado de Jesus? Você já respondeu a esse chamado? Você já se levantou da sua coletoria para seguir Jesus? Você já se levantou do lugar onde você vivia antes para andar com Jesus? A primeira cena que nós vemos aqui é um chamado para o caminho, um gracioso chamado para nós seguirmos Jesus. Mas a cena continua, a narrativa continua, e Jesus, que chamou Levi, agora está na própria casa de Levi, e há um banquete sendo oferecido. O que nós vemos nos versos 15 e 16, além de um chamado para um caminho, há um chamado para a comunhão, um gracioso chamado para alguém sentar-se com Jesus. Veja no verso 15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos
muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Levi recebeu não apenas a graça de seguir Jesus pelas estradas empoeiradas da Galileia, mas ele recebeu a graça de receber Jesus e de até hospedar Jesus em sua casa. E agora, nesses versos, nós descobrimos que este não é o único publicano que segue Jesus. Além de Jesus e dos primeiros discípulos, aqueles que serão chamados apóstolos, Marcos nos diz que há um grande número de publicanos e pecadores. Nós já sabemos quem são os publicanos, mas quem são esses pecadores aqui? A palavra pecador aqui, ela tem um sentido técnico dentro da tradição dos fariseus. Na tradição dos fariseus, eles chamavam de pecador todos aqueles que não seguiam rigorosamente os seus costumes e as suas tradições. O fariseu chamava de pecador todo aquele que que se achava ocupado demais para se preocupar com todas as pequenas coisas com as quais os fariseus se preocupavam. Você se lembra quem eram os fariseus? Eles eram a seita mais estrita da religião judaica. Os fariseus haviam surgido como uma seita dentro da religião judaica a partir do período lá de Antíoco Epifânio, que nós vimos no livro de Daniel, quando eles se recusaram, um grupo de judeus se recusou a se submeter às ordens de Antíoco, quando eles se recusaram a comer porco, a comer carne impura, quando eles se recusaram a quebrar o sábado. Aquele grupo de homens que se manteve fiel ao Senhor e fiel à lei de Deus, deu origem a esse grupo que nós agora nos evangelhos conhecemos como os fariseus. E dentre as muitas coisas com as quais os fariseus se preocupavam, eles se preocupavam com coisas mínimas, como você dar o dízimo, até mesmo das pequenas ervas que você tinha dentro de casa. Se você comprava 1 quilo de cominho, ou se você comprava 1 quilo de endro, você tinha que se lembrar de dar 10% até mesmo daquelas ervas que você havia comprado. Eles são escrupulosos, cuidadosos na sua observância da lei judaica. Então, qualquer um que não fosse tão zeloso quanto eles nas suas tradições eram chamados de pecadores. Aqueles que não se ocupavam tanto das tradições religiosas eram chamados de pecadores. Para que não paire dúvidas do que Marcos quer dizer aqui sobre esses publicanos e pecadores, ele deixa claro no final do verso 15, que estes publicanos e estes pecadores, que eram em grande número, também seguiam Jesus. Vejam só, eles não são simplesmente parte da multidão que está de um lado para o outro, ouvindo os ensinamentos de Jesus, buscando os milagres de Jesus, mas Marcos conta esses homens, publicanos e pecadores, entre aqueles que eram discípulos de Jesus. Jesus está, então, juntando para si um grupo bem estranho de discípulos, pelo menos aos olhos dos fariseus. Jesus é considerado um rabi por eles, ele é considerado um mestre. E eles esperavam que Jesus fosse zeloso pela lei, como eles são zelosos pela lei e pelas tradições. Mas Jesus está aqui sentado com esses homens traidores da nação e esses outros homens descuidados, mundanos, despreocupados. E Jesus está ali na casa de Levi, sentado para comer com esses homens. A proximidade de Jesus com essas pessoas incomoda aquilo que Marcos chama de os escribas dos fariseus. Veja o verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Esses escribas dos fariseus são a nata da nata. Os fariseus são a seita mais estrita da religião judaica. Os escribas dos fariseus são aqueles que foram ordenados como mestres dentro dessa tradição. Eles receberam a imposição de mãos e eles são como se fossem os presbíteros da seita dos fariseus. Eles são aqueles que são autorizados a ensinar as tradições farisaicas a outros. E esses
homens que são os mestres dentre os fariseus, eles tinham essa distinção muito importante entre os justos e os pecadores. E um justo só se sentava para comer com outro justo, e um pecador só se sentava para comer com outro pecador, para que não houvesse contaminação. Afinal, eles eram super zelosos da sua pureza cerimonial. Eles não iam se arriscar a sentar com alguém que estivesse impuro, porque lembre, na lei levítica, se você tivesse contato com alguém impuro, você ficava também impuro. Os fariseus tinham todo o cuidado para não se contaminarem. Eles não tocavam num cadáver, eles não tocavam em comidas que eram consideradas impuras, eles se lavavam segundo a tradição dos anciãos, para se manterem não contaminados. Como é que eles iam se sentar à mesa com alguém que poderia contaminá-los? O problema é que Jesus não parece partilhar das preocupações deles. Jesus está sentado à mesa, tendo comunhão da mesa, comendo e bebendo na companhia de pecadores e publicanos. Nós já estamos treinados para saber que a reação dos escribas é uma reação errada. Você lê um texto como esse e você sabe que é errado ficar do lado dos escribas nessa narrativa. Mas será que nós de fato achamos a reação deles errada? Será que nós de fato entendemos e sentimos como Jesus? Ou será que nós entendemos e sentimos como os escribas dos fariseus? O que é que você sente? Qual é a sua reação instintiva quando você vê os publicanos e os pecadores de nossos dias? O que você pensaria se você passasse pela rua e visse o seu pastor numa esquina, conversando com usuários de drogas, conversando com drag queens, conversando com pessoas que mudaram de gênero? Um exemplo diferente. O que você pensaria se você fosse no shopping e o seu pastor estivesse com um publicano, estivesse sentado almoçando na praça de alimentação com o ministro Alexandre de Moraes? O que é que você pensaria do seu pastor? A nossa reação, irmãos, muitas vezes é de achar, nosso instinto é de achar às vezes que existem pessoas que são ruins demais para Jesus, pessoas a quem Jesus não pode tornar seus discípulos, pessoas de quem Jesus não quer se aproximar, pessoas com quem Jesus não quer se sentar à mesa. Mas nesse texto aqui nós lemos Jesus na casa de Levi, tendo comunhão da mesa com os homens mais odiados da nação. Era a casa de Fernando Haddad, era a casa, dentro do nosso cristianismo conservador e de direita, é como se Jesus tivesse ido jantar numa reunião da alta cúpula do PT. Ele está sentado com os traidores da nação, e ele está ali tendo comunhão da mesa com esses discípulos que ele acabou de fazer. Meus irmãos, nós deveríamos ficar do lado de Jesus nessa diferença. Nós deveríamos, não como os escribas dos fariseus, ter esse nojo de nos assentarmos à mesa com aqueles que nada são, com aqueles que são odiados e com aqueles que são inimigos de Deus. Nós deveríamos, como Jesus está prontos para nos sentar à mesa com publicanos e pecadores que queiram seguir Jesus. É claro que nós precisamos ter alguns cuidados e não interpretar esse texto como se ele estivesse dizendo mais do que ele está de fato dizendo. Veja que Marcos faz questão de chamar a atenção para o fato de que esses publicanos e pecadores são seguidores de Jesus. Eles são de fato aqueles que têm um passado horrível, eles têm uma história manchada, mas eles são aqueles que se levantaram das suas coletorias para seguir Jesus. O texto não está dizendo que nós temos de ir para os lugares onde os pecadores estão praticando os seus pecados. O texto não está dizendo que nós temos que ir para o meio da boate gay, onde as pessoas não estão nem aí para Jesus, para ter comunhão de mesa com aquelas pessoas. O texto não está dizendo que nós devemos participar do pecado dessas pessoas. O texto está falando que nós devemos acolher com graça todos aqueles que, a despeito do seu passado e da sua história, estão conosco querendo seguir Jesus.
Esse texto nos ensina não que nós devemos participar do pecado de outras pessoas, mas que nós devemos ter alegria quando nós vemos um pecador largar as suas moedas na coletoria, se levantar e dizer: eu quero seguir Jesus também. Nós devemos dizer então: você é bem-vindo à mesa conosco, você é bem-vindo à comunhão da nossa igreja. Um outro cuidado que nós precisamos ter, irmãos, é que nós não estamos lidando aqui com a situação de um falso irmão ou de um falso mestre. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala que nós não devemos nos associar com os impuros. Veja que linguagem: nós não devemos nos associar com os impuros. Mas aí Paulo faz um esclarecimento, ele diz: eu não me refiro com isso aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas Jesus diz: agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. A Bíblia diz, irmãos, que existem pessoas com as quais nós não devemos nos sentar para comer. Mas não está falando do pecador que se arrepende e vem a Jesus apesar do seu passado. Aqueles com quem nós não devemos comer são aqueles que, um dia tendo professado a fé em Jesus, escolheram viver uma vida contrária aos ensinamentos de Jesus. Se alguém diz eu sou de Cristo, mas é idólatra. Se alguém diz eu sou de Cristo, mas ama o dinheiro. Se alguém diz eu sou de Cristo, mas é beberrão ou roubador, e essa pessoa é então disciplinada pela igreja, e Jesus diz: você agora é um gentio e um publicano, você vai tratá-los como gentios e publicanos. Com esse a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ter um certo cuidado. Paulo diz: nem ainda comais. E o objetivo não é maltratar essa pessoa, o objetivo não é excluir essa pessoa. Irmãos, existe uma prática entre os testemunhas de Jeová, que é a prática de excluir alguém que abandona a seita. O que nós fazemos não é isso, não é? Entre os testemunhas de Jeová, quando alguém é excluído da comunhão, essa pessoa, a família deve evitar o contato com ela. A família não pode mais se sentar à mesa com aquela pessoa. O que nós fazemos não é isso, irmãos. Quando alguém é disciplinado na igreja, quando alguém é excluído da comunhão, o que nós fazemos é continuar orando por essa pessoa. O que nós fazemos é continuar levando o evangelho a essa pessoa, chamando essa pessoa ao arrependimento. O que nós não fazemos é participar com aquela pessoa do seu pecado e da sua devassidão e da sua imoralidade e da sua heresia e da sua hipocrisia. Nós não fazemos isso. Um último cuidado que nós precisamos ter ao ler um texto como esse é que nós precisamos nos lembrar que nós não somos Jesus. Irmãos, lembre-se que Jesus é aquele que não pode ser contaminado pelo pecado. Ele contamina os outros com a sua pureza. Ele próprio nunca é contaminado pela impureza dos outros. Então nós temos de ter cuidado quando nós nos sentamos com pessoas que têm uma história, que querem seguir a Jesus, mas que têm uma história, que têm um passado, que têm marcas trazidas dessa história. Nós devemos acolher essas pessoas, amar essas pessoas, mas nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos de alguma forma manchados e contaminados por aquela impureza que ainda está presente na vida daquela pessoa. Nós não somos Jesus. Nós não devemos nos associar a homens ímpios por amor às suas conversas vãs, diz Matthew Henry, mas nós devemos demonstrar amor pela alma dessas pessoas. Nós sentamos com publicanos e pecadores não para ter conversas de publicanos e pecadores, mas para ter conversas sobre o Evangelho e sobre a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o foco desse texto, irmãos, é o foco que nós precisamos dar a essa mensagem. Jesus se senta à mesa para comer, para beber e para estar na companhia de publicanos e pecadores que querem segui-lo. Jesus se senta conosco.
O chamado do Evangelho não é só um chamado para o caminho, mas é um chamado para a comunhão. O Evangelho não é venha, receba o brinde da salvação e vá embora. O chamado do Evangelho é vinde a mim. É um chamado para receber o próprio Jesus, para se aproximar do próprio Jesus, para estar com o próprio Jesus, para se sentar à mesa com o próprio Jesus. Às vezes, quando a gente trabalha em instituições de ação social, a gente vê bem a diferença, não é? Entre aquela pessoa que chega ali, ela se senta para tomar o sopão e vai embora, ou ela se senta para receber, as crianças se sentam para receber o brinde do Dia das Crianças e recebem o brinde e vão embora. Existe uma diferença entre ir a um lugar para receber algo e ir embora, e ir para um lugar para estar com alguém ali. Quando Jesus nos chama no Evangelho, Ele não nos chama para nós recebermos o perdão e irmos viver a nossa vida. Ele não nos chama para recebermos a vida eterna e irmos cuidar dos nossos interesses. Ele nos chama para nós nos sentarmos com Ele, para recebermos o próprio Cristo, para estar unidos a Cristo, para estar em comunhão com Cristo. E em união com Cristo, irmãos, esse é um chamado também para nós estarmos em comunhão com todos os outros que também estão unidos a Cristo. Veja, a cena, não está nessa cena apenas Jesus, mas estão Jesus, os seus discípulos, com muitos publicanos e pecadores que o seguem. É uma comunhão santa de Cristo com o seu povo. Uma santa aglomeração, uma santa assembleia, um santo ajuntamento do povo de Cristo em torno do próprio Cristo. É um ajuntamento para estar na companhia de Cristo, comendo e bebendo. É impossível ler essa narrativa e não pensar na ceia do Senhor, onde nós sentamos para comer pão e beber vinho na companhia do próprio Cristo. Na mesa do Senhor, publicanos e pecadores que se tornaram seguidores de Jesus, homens indignos que agora se sentam à mesa com Cristo, homens impuros que agora comem e bebem com o Senhor, inimigos, traidores que agora se tornaram discípulos e se sentam à mesa com o seu Senhor. A ceia do Senhor, irmãos, é um símbolo e um selo dessa comunhão mística e espiritual que todos nós temos todos os dias com Jesus. A mesa do Senhor não é toda a nossa comunhão com Cristo. Ela é um sinal e um selo da comunhão que nós temos dia a dia com Jesus. Como o próprio Jesus diz lá em João capítulo 15, verso 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos essa comunhão diária com Jesus. Dele vem a nossa vida, dele vem toda a nossa força para dar frutos. E nessa comunhão diária com Jesus, Ele está em nossa companhia e nós estamos na companhia dele. E então, dominicalmente, nós nos juntamos para ter comunhão com Jesus, não como indivíduos, mas como o povo de Deus em Cristo. E quando nós temos a ceia do Senhor, nós culminamos essa celebração, nos sentando para participar desse símbolo e desse selo da comunhão diária que nós temos com Deus em Cristo. Você já tem essa comunhão, irmão? Você tem esse prazer na comunhão com Jesus? Você tem prazer de estar com Jesus diariamente em comunhão com Ele? Você tem prazer de estar em comunhão com o povo de Deus em santa assembleia no dia do Senhor? Você tem prazer de se sentar na mesa do Senhor para comer pão e beber vinho com o próprio Cristo? Você se alegra quando outros pecadores encontram essa comunhão com Jesus? Ou será que você, como os fariseus, cria obstáculos desnecessários para que os pecadores encontrem comunhão com Jesus? O Evangelho tem obstáculos. Jesus coloca obstáculos para os seus discípulos. Ele diz: calcule o custo, deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos.
E nós vamos ver alguns desses obstáculos sendo colocados no caminho. Mas nós não deveríamos colocar nenhum obstáculo além daqueles que o próprio Cristo colocou no caminho do Evangelho. Se pecadores querem vir a Cristo, nós não devemos fechar o caminho para eles, mas nós devemos apontar o caminho. E nós podemos dizer também: vem comigo, eu vou te mostrar. Vem e vê. Esse é um gracioso chamado, um chamado para o caminho, um chamado para a comunhão. E por fim, no verso 17, nós vemos que esse é um chamado para a cura. É um gracioso chamado para os pecadores encontrarem saúde, cura em Jesus. Veja que os escribas tentaram criar um obstáculo através da pergunta que eles fazem. A pergunta que eles fazem é: por que, no verso 16, come e bebe ele com os publicanos e pecadores? O que os escribas estão fazendo com essa pergunta? Eles estão fazendo pressão de grupo em Jesus. Talvez você já tenha experimentado isso na faculdade, ou no trabalho, ou na escola, né? Isso é muito comum com crianças menores. Você tem o seu grupinho ali, e aí chega um aluno novo, e aquele aluno talvez seja meio esquisito, mas você quer acolhê-lo. Você vai para junto dele, você vai falar com ele, perguntar o nome dele, conhecê-lo um pouco melhor. E aí seus amiguinhos chegam para você e dizem: se você virar amigo dele, você vai deixar de ser meu amigo. Se você se juntar com ele, você vai deixar de ser meu amigo. Se você se aproximar dela, eu não sou mais sua amiga. Não é isso, crianças? Pressão de grupo. Os escribas estão olhando para Jesus e estão dizendo: o que é isso, Senhor? Se o Senhor senta para comer com eles, o Senhor não pode sentar para comer conosco. Se o Senhor senta para ter comunhão com eles, o Senhor não faz parte do nosso grupo. E olha, Jesus, o nosso grupo é o grupo dos justos. O nosso grupo é o grupo dos puros. O Senhor não quer estar nesse grupo. O Senhor quer estar no nosso grupo. O Senhor não quer estar nessa mesa. O Senhor quer estar na nossa mesa. Mas aí Jesus dá uma resposta intrigante, profunda e muito importante de nós ouvirmos. No verso 17, Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não fica intimidado pela pressão deles. Jesus está mais interessado em agradar ao Pai do que agradar os homens. Jesus entende que ele tem uma missão e que cumprir essa missão é o mais importante. Ele diz: eu vim chamar. Eu vim, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E a resposta de Jesus, irmãos, abre para nós, descortina para nós o significado mais profundo do que está acontecendo aqui no nosso texto. Tanto no chamado de Levi, como nesse banquete que ele está tendo com publicanos e pecadores, aqui nos versos 15 a 17. O Antigo Testamento, especialmente o livro do profeta Isaías, profetiza que um dos eventos marcantes da chegada do reino de Deus seria um grande banquete messiânico. Lá em Isaías capítulo 25, por exemplo, a partir do verso 6, o profeta diz o seguinte: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Os fariseus conheciam esse texto. Eles sabiam que quando o Messias chegasse, ele estenderia uma mesa e faria um grande banquete no qual todos os povos e todas as nações se assentariam para participar, e todos exultariam dizendo: este é o nosso Deus em quem esperávamos. O que Jesus está fazendo aqui é uma parábola viva desse banquete que ele veio inaugurar. Veja que Jesus está na casa de Levi,
Mas Marcos narra essa cena como se o anfitrião fosse não Levi, mas Jesus. Veja no verso 15: estavam juntamente com ele, com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. O anfitrião desse jantar não é Mateus, o dono da casa, mas o anfitrião desse banquete é o próprio Jesus. E ele está nesse banquete anunciando que o seu reino chegou, porque o Messias chegou e o seu banquete está sendo inaugurado. Mas nesse banquete messiânico, Jesus quer ensinar aqui, que é também um hospital de campanha, vamos chamar assim, todos que quiserem vir a ele podem vir, mas nem todos são bem-vindos. Veja o que ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus inverte a lógica do que você esperaria. Você esperaria que a senha de entrada, a pulseira VIP para esse banquete vai ser dada aos sãos, vai ser dada aos puros, vai ser dada aos justos. Mas Jesus diz: vocês não entenderam a promessa de Isaías. Eu não vim para quem está saudável, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim para os pecadores. A pulseira VIP é para o pecador e não para o justo. Jesus nos dá aqui uma ironia e uma provocação, porque os fariseus acham que são eles os donos da festa. Eles acham que são eles que têm direito à área VIP, porque eles são os justos e eles querem manter os publicanos e os pecadores do lado de fora. Mas Jesus está dizendo a eles: porque vocês se acham justos, vocês estão se colocando fora do banquete, porque esse é um banquete preparado para os párias. Esse é um banquete preparado para aqueles que sabem que precisam de cura. Esse é um banquete para aqueles que precisam de perdão e sabem e reconhecem que precisam de perdão. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus irmãos, quem são vocês nesse banquete messiânico? Quem são vocês nessa porta de entrada desse grande banquete? Talvez você seja alguém que ainda se considera justo. E aí o meu desafio a você é: olhe com mais cuidado para dentro de si mesmo. Veja o seu pecado, veja a sua doença e clame ao médico por cura. Venha a Cristo, não dizendo: Senhor, eu estou são, não, Senhor, eu estou curado. Venha a Cristo dizendo: Senhor, eu estou acabado, eu preciso de cura. Eu tenho uma doença terminal, Senhor, e o meu pecado vai me matar se o Senhor não me curar. Talvez você saiba muito bem que é pecador. Talvez você saiba muito bem que precisa de um médico. Mas talvez você tenha dúvidas: será que Jesus pode mesmo me curar? Aí o meu desafio não é olhe para dentro de si. O desafio da palavra de Deus é olhe com mais cuidado para Jesus. Esse é o homem que acabou de expulsar demônios. Esse é o homem que purificou um leproso. Esse é um homem que faz um paralítico andar. O que é que ele não pode fazer por você? Qual é o pecado que você tem e do qual você quer se livrar, que ele não pode perdoar? Qual é a mancha que você tem na sua vida que ele não pode limpar? Qual é a enfermidade que você tem na sua alma que ele não pode curar? Jesus olha para os fariseus e diz: vocês vão ficar de fora dessa ceia, vocês vão ficar de fora desse jantar, porque vocês se consideram justos, porque vocês acham que merecem um assento privilegiado nessa mesa, e ao fazer isso, vocês estão se colocando do lado de fora do meu banquete. Mas vocês, pecadores, que se humilham diante de mim,
vocês que se curvam diante da minha majestade e que clamam por perdão, vocês que pedem ao médico por cura, vocês que clamam ao Filho do Homem por perdão, vocês têm um assento reservado no meu banquete. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores. E são esses pecadores arrependidos que vão se sentar à mesa do Senhor, aqui, mas sobretudo na grande ceia das bodas do Cordeiro. O nosso texto nos ensina, irmãos, que no chamado do Evangelho, Jesus oferece a dádiva de si mesmo e não rejeita ninguém que queira vir a Ele para a salvação. Jesus chama você hoje de manhã para segui-lo no caminho santo. Jesus chama você para se sentar à mesa com Ele em comunhão. Jesus chama você hoje para ser sarado, para ser curado do câncer do pecado. E Ele chama você de forma livre e de forma graciosa. Entenda, irmão, você não precisa se preparar antes de vir a Jesus. Você não precisa se limpar primeiro para vir a Jesus. Você não precisa consertar a sua vida antes de vir a Cristo. Na verdade, você não pode fazer nenhuma dessas coisas. Você só precisa se levantar e vir a Cristo. Você só precisa deixar a coletoria e seguir a Jesus. Você só precisa entrar na sala do banquete e se sentar à mesa com o dono e o anfitrião desse banquete. Não se exclua desse grande banquete da salvação pelo seu orgulho, pela sua presunção, pela sua justiça própria ou pela sua hipocrisia. Não se exclua do banquete da salvação. Venha a Cristo, creia em Cristo, sente-se à mesa com Cristo, seja salvo em Cristo. E nunca se esqueça disso: se você vier a Ele, se você tão somente vier a Ele, Ele jamais o lançará fora. Ele terá prazer de se sentar com você, de estar na sua companhia, de comer pão e beber vinho com você na mesa do Senhor. Amém. Oremos. Ó Senhor, muito obrigado por esse Jesus amigo de pecadores, que se senta à mesa para comer com os párias, com os ex-inimigos, com os ex-traidores, com aqueles que deixaram o seu passado podre para seguir Jesus. Obrigado, Senhor, porque foi Ele quem tomou a iniciativa de vir a nós e de nos chamar. Obrigado porque Ele é o bom pastor que deixou as 99 ovelhas no aprisco para buscar a ovelha que se perdeu. Obrigado porque Ele nos encontrou e porque Ele nos carregou consigo e porque Ele se senta à mesa para comer e beber conosco. Ó Senhor, que muitos outros possam ainda vir à salvação em Cristo e possam se sentar à mesa nesse grande e maravilhoso banquete da salvação. Em nome de Jesus. Amém.